Sabe quando você tá conversando com alguém e do nada a pessoa começa a falar mais do que deveria? Tipo, ela começa contando uma história simples e quando você percebe, ela já entregou detalhe que nem era pra ter exposto. Pois é, isso não acontece por coincidência, tá? Existe uma técnica usada por agentes reais do FBI que faz exatamente isso. Faz a pessoa falar sem que ela perceba que tá falando demais, sabe? E relaxa, não é nada de hipnose, lavagem cerebral ou aquele papo furado de técnica secreta ninja, sabe? É algo tão sutil, tão simples, tão natural que a maioria das pessoas nem percebe o que tá acontecendo. Só que funciona. Funciona com criminoso, funciona com suspeito, funciona com testemunha e, mano, funciona na vida real também, em conversa normal, tá? Hoje eu vou te mostrar essa técnica, tá? Vou te mostrar como ela funciona, porque ela funciona e como você também pode usar, mas com responsabilidade, claro, porque isso aqui é poderoso, tá? Então senta aí, ajusta o fone e presta atenção, tá? Porque isso pode mudar totalmente a forma como você conversa com as pessoas, tá? Antes de começar, né? Se você achou que eu ia parar por causa de quem só assiste pra repetir frase pronta, sinto decepcionar, tá? Eu não gravo pra enfeitar ego de ninguém. Eu gravo pra cutucar quem ainda tem potencial adormecido, tá? Então, bora pro vídeo. O que o FBI descobriu sobre a mente humana? Antes de eu te explicar a técnica, você precisa entender um detalhe sobre o ser humano que o FBI usa a favor deles, tá? Toda pessoa, eu repito, tá? Toda pessoa tem um impulso natural de corrigir, explicar e justificar, tá? Isso é automático. É quase uma falha do nosso cérebro, tá? Quando alguém deixa uma lacuna na conversa, a gente sente uma necessidade quase infantil de preencher, tá? E o FBI descobriu que isso é uma mina de ouro. Porque quando você deixa espaços, pausas, perguntas incompletas, observações soltas, a outra pessoa tenta completar o silêncio. E quando alguém tenta completar o silêncio, ela usa mais palavras, sabe? Mais detalhes e mais emoção do que deveria. E detalhe, quanto mais desconfortável a pessoa está com o silêncio, mais ela entrega, tá? É por isso que interrogadores profissionais treinam tanto o uso do silêncio, tá? Eles não pressionam, eles não ameaçam, eles não jogam luz na cara do suspeito como mostra em filme, tá? Isso é coisa de cinema. Na vida real eles fazem uma coisa completamente diferente, tá? Eles deixam você falar. E você fala. E fala. E fala. Até falar o que não queria. Beleza. Agora vamos ao núcleo da técnica. Ela tem dois pilares, tá? O silêncio estratégico e o incentivo mínimo, tá? Parece simples, mas a combinação dos dois, cara, é absurda, tá? Silêncio estratégico. O silêncio estratégico é quando você pergunta algo e simplesmente não reage, tá? Não mexe a cabeça, não dá opinião, não complementa, nada, tá? Você deixa a pessoa falar e quando ela termina a frase, você continua em silêncio por uns segundos. E o que acontece? Ela continua falando. Porque o cérebro dela entende assim, calma, parece que não foi suficiente. Deixa eu explicar melhor. É desconfortável, tá? Poucas pessoas aguentam essa sensação. E o FBI usa exatamente esse desconforto para obter informação, sabe? 2. O incentivo mínimo. Agora o segundo pilar, o incentivo mínimo, sabe? Quando alguém tá contando uma história e você solta pode continuar. Sei, entendi. Isso é um incentivo mínimo. Parece nada, tá? Mas comunica duas coisas. Eu tô prestando atenção, pode continuar, fala mais, sabe? Esse micro estímulo faz a pessoa se sentir confortável. E quando ela se sente confortável, ela relaxa a guarda. Ela fala mais e muito mais, tá? Então imagina só, você joga uma pergunta simples, usa o silêncio estratégico
E quando a pessoa começa a soltar informação, você incentiva com sim, continua, sério? Aí ela continua falando para preencher o silêncio e agradar a sua atenção, tá? Resultado, você tira da pessoa mais informação do que ela queria dar, tá? Como isso acontece na prática, né? Imagina a cena. O agente do FBI chega numa sala de interrogatório, só ele e o suspeito, tá? O agente não grita, não ameaça, não acusa, ele só fala. Então, me conta o que aconteceu na noite de ontem. E fica em silêncio. O suspeito sente a pressão, sabe? Ele olha para o chão, respira e fala. Só que ele não fala tudo, fala meia história. O agente só faz e continua olhando. E a pessoa começa de novo, só que agora ela fala mais. E aí vem o detalhe: quando ela termina, o agente não corta, ele continua em silêncio mais alguns segundos. E isso é desconfortável. É desconfortável pra caramba, cara. Aí o suspeito volta a falar. O FBI chama isso de flandine, que literalmente significa inundar, tá? Você não pressiona, você deixa a outra pessoa se afogar nas próprias palavras, tá? Por que essa técnica funciona tão bem, né? O FBI usa essa técnica porque ela se apoia em 3 mecanismos psicológicos muito fortes, tá? O medo do julgamento. Quando você faz silêncio, a pessoa acha que você está esperando algo melhor, algo mais convincente. Então ela tenta melhorar a própria fala para parecer mais coerente, sabe? O desejo humano de ser ouvido. Quando você usa aqueles incentivos mínimos, você está dizendo: eu tô te ouvindo, pode ir. Isso aciona o sistema emocional da pessoa e ela se abre. O ser humano detesta lacunas. Quando você deixa um silêncio, ele tenta preencher. É quase um reflexo, tá? E é isso que gera o fluxo de informação, tá? Como você pode usar isso na vida real? Tá, mas como isso entra na nossa vida? Como você usa isso sem parecer manipulador? Como você faz isso funcionar em conversa normal? Eu vou te mostrar agora, tá? Para saber a verdade de alguém. Se você acha que a pessoa tá escondendo algo, seja seu amigo, seu colega de trabalho ou seu parceiro, faça uma pergunta simples. Nada agressivo, tá? Depois, silêncio. Simples assim, tá? Quando ela der uma resposta curta, você espera e ela vai completar, tá? Para fazer alguém se abrir emocionalmente. Às vezes as pessoas tá mal, mas não consegue falar, tá? Ela trava, ela segura. Nesse momento, em vez de pressionar, você faz o contrário, dá espaço. Você diz: tô aqui, se quiser falar. E fica em silêncio, tá? Você não imagina o poder disso, tá? Para descobrir a intenção verdadeira de alguém. Quer entender o que a pessoa realmente quer? Pergunte. Mas por que isso importa para você? Depois espere, tá? A resposta que vem depois do silêncio, geralmente, cara, é a verdadeira. Para negociar. Quando você pergunta o preço de algo ou quando alguém te faz uma proposta, fica quieto, tá? O silêncio faz a outra pessoa se justificar ou tentar completar a oferta sem você pedir, tá? É por isso que o negociador profissional quase não fala, ele só escuta, tá? A armadilha do falador. Agora eu vou te mostrar outra parte importante disso tudo. O FBI sabe de uma coisa que a maioria, cara, não sabe, tá? Quem fala muito perde, tá? Parece duro, mas é real. Quem fala muito perde. A pessoa que fala demais revela emoção, revela intenção, revela contradição, revela insegurança, revela incoerência e revela fraquezas, tá? E a pessoa que escuta, coleta, organiza, interpreta, direciona. E é por isso que em qualquer situação de poder, quem fala menos controla mais, tá?
E quando você domina essa técnica, você percebe que é muito mais fácil influenciar alguém ouvindo do que falando, tá? A técnica completa passo a passo agora, tá? Agora eu vou te dar o passo a passo direto, do jeito que você pode aplicar hoje mesmo, tá? Primeiro passo: faça perguntas abertas, tá? Nada de sim ou não. Perguntas abertas puxam histórias. Exemplos: como você se sentiu com aquilo? O que exatamente aconteceu depois? Por que você acha que isso rolou desse jeito? Passo 2. Mantenha contato visual neutro. Nada invasivo, nada agressivo, só neutro. A pessoa sente que você está presente, sabe? Passo 3. Use silêncio estratégico. Deixa a pessoa falar e quando ela parar, conte mentalmente até 3 antes de responder, tá? Incentivo mínimo: entendi, continua, sério, tô ouvindo. Essas micros respostas são ouro, tá? Passo 5. Não contrarie, tá? Se você discordar na hora, a pessoa trava. Não contrarie, deixe ela falar. Depois você usa a informação. Passo 6. Feche com uma pergunta-chave, tá? Quando a pessoa já falou bastante, você solta a pergunta final. E o que isso significa para você? Essa pergunta destrava tudo, tá? A pessoa entrega o que realmente ela pensa. Exemplos reais de como isso acontece no nosso dia a dia, tá? Agora, para você ver como isso funciona na prática, eu vou te mostrar 3 situações reais do cotidiano onde essa técnica aparece sem você perceber, tá? Exemplo 1, a pessoa que fala demais sem perceber. Já reparou quando um amigo começa explicando algo simples e do nada tá falando por 20 minutos? Acontece porque alguém deu silêncio, tá? O poder do ritmo da sua voz. Tem outra coisa que o FBI faz e pouca gente sabe. Eles controlam o ritmo da própria voz, tá? Quando você fala devagar, quando você fala com calma, quando você dá espaço, a outra pessoa acelera. Ela tenta preencher sua calma com as próprias palavras. E isso, cara, é poderoso, tá? Aí eu vou te dar um alerta: como não usar essa técnica, tá? Agora deixa eu te avisar uma coisa: essa técnica não é um truque de manipulação pra ferrar alguém, tá? Você pode usar para entender as pessoas, ajudar, negociar melhor, descobrir a verdade, ok. Mas não use para enganar, manipular, arrancar informações sensíveis, sabe? Machucar alguém, tá? Porque tudo que você usa contra alguém volta, tá? Use com ética, tá? A razão oculta por trás da eficácia do método. Muita gente acha que o FBI usa isso porque funciona, mas tem algo mais profundo por trás disso, tá? Sabe por que essa técnica funciona tão bem? Porque ela respeita a natureza humana. Ela não força, ela não invade, tá? Ela não pressiona. Ela deixa a pessoa se expressar do jeito que o cérebro dela quer. Isso cria uma sensação de liberdade. E quando a pessoa sente liberdade, ela fala. Tá? É simples, é sutil, é natural. E é por isso que engana tanta gente, tá? Agora eu vou te dar algo que quase ninguém sabe, mas que faz a técnica ficar ainda mais forte, ó. A técnica chama reflexão em baixo volume, tá? É quando você pega a última frase que a pessoa falou e repete em voz baixa. Não é pergunta, não é confrontar, é só repetir, tá? Tipo, exemplo, ó, vamos lá. Pessoa: então, eu cheguei lá e ele falou comigo daquele jeito. Aí você repete: daquele jeito? Pronto. Ela já vai explicar, sabe? Porque você fez ela refletir. Só que deu um jeito tão natural que ela nem percebe que tá entrando mais fundo no próprio discurso. O FBI usa isso o tempo todo, tá? Se você chegou até aqui, agora você entende porque essa técnica é tão impactante, tá? Ela parece simples, mas é capaz de desmontar qualquer pessoa. É como abrir uma porta sem fazer força, tá? Você só gira a maçaneta e entra. E a verdade é que no fim das contas, a comunicação não é sobre falar, tá? É sobre saber ouvir no momento certo. É ficar em silêncio no momento certo, sabe? Quando você controla isso, você controla a conversa.
E quando você controla a conversa, você controla a informação. E quando controla a informação, você controla o rumo de tudo, tá? O silêncio não é vazio, o silêncio ele é poder, tá? E agora você sabe exatamente, tá? Como usar isso. E se você gostou, cara, do conteúdo e quer mais vídeo como esse, acesse esse outro que tá aparecendo aqui no card final, tá bom? E a gente se vê em alguns segundos. Fui!